Você sabia? Zekrom e Reshiram não eram originalmente preto e branco. De acordo com o diretor de arte Ken Sugimori, eles eram inicialmente mais coloridos, porque ele achava designs monocromáticos chatos que não ficariam bons na caixa dos jogos, mas depois no desenvolvimento ele foi persuadido a remover as suas cores para promover melhor o tema de polaridade, ou extremo opostos. A arte alternativa incluída no manual mostra Zekrom e Reshiram em uma forma anterior de design, o que acabou sendo reaproveitando sendo a aparência de quando estão mais fortes. Mas Sugimori deu a entender que originalmente eles eram ainda mais coloridos, então é possível que as cores não usadas dos dragões chegaram no design do Black e White da Kyurem alguns anos mais tarde. Por outro lado, originalmente a Elite 4 era toda preto e branco, com Chantal e Grinsley pretos e Marshall e Catoan brancos, mas antes do jogo ser lançado foi dada a cor à Elite 4 enquanto a cor foi removida dos dragões lendários, exceto nos spin-offs Pokémon Coliseum e Gale of Darkness, que foi inspirado no Arizona. Todas as 4 primeiras gerações foram todas em locais inspirados no Japão, mas a tradição foi quebrada quando o diretor Junichi Masuda visitou Manhattan em um tour promocional em 2007 e ficou tão impressionado com a diversidade da cidade que decidiu que seria a base para a próxima região Pokémon. Ele disse a Nintendo Power: "Eu visitei Nova York para o lançamento de Diamond Pearl, e fiquei muito tempo passeando. Eu fiquei impressionado com tantas pessoas de nacionalidades diferentes vivendo ali, e as comunidades individuais com seus eventos especiais e ruas festivas. Era uma sensação tão internacional como um mundo sem fronteiras. Parecia ser um cenário ideal para um videogame, e aquilo me inspirou na tentativa." Masuda admitiu depois para o presidente Satoru Iwata que ele tinha um interesse pessoal em usar Nova York porque, além de ser o diretor da série, ele também era o compositor musical. No passado, a companhia Pokémon promovia uma série de apresentações nas regiões em que seus jogos se passariam, incluindo a região real de Kanto. Masuda sonhava em ver sua música tocada nos famosos palcos de Nova York na próxima turnê, e esse desejo foi parte da sua motivação para fazer de Nova York o local da 5ª geração. O compositor favorito de Masuda era Igor Stravinsky, um compositor do século XIX que influenciou durante a produção dos games. Stravinsky tocou em palcos como Carnegie Hall e passou seus últimos anos em Nova York e morreu na 5ª Avenida. Então deve ter sido muito profundo para Masuda seguir seus passos. Mas depois que Black e White já tinham sido finalizados, Masuda descobriu que seria muito caro voar com a orquestra japonesa para o ZEUA. Então o concerto de Nova York com que ele sonhava nunca se tornou real. Se ele soubesse disso desde o começo, talvez a geração 5 teria se passado em outro local e acabado totalmente diferente. O Japão é um dos países mais monogêneos do mundo, com uma população de quase 98% japonesa, mas Nova York era feita de várias raças e culturas, e Masuda estava dedicado que você soubesse da região mais diversificada e um momento, tanto nos humanos quanto nos Pokémons. Foi decidido que os iniciais da 5ª geração representariam 3 culturas, sendo SNIVY Europa, o Tipig China e Oshawottis representaria o Japão. De acordo com Ken Sugimori, Serperior foi inspirado na Lady Oscar do mangá Rose Versailles. A Lady Oscar era uma garota criada como menino para ficar no lugar de seu pai como líder da guarda real do castelo, mas quando a Revolução Francesa virou o país de cabeça para baixo, ela renunciou seu cargo e se juntou à classe baixa, marchando à Bastilha. No fim, ela é baleada por soldados e morre justo quando tomam o controle da prisão. Sugimori disse que, embora foi inspirado por outro soldado caído, Zhang Fei, da história chinesa O Romance dos Três Reinos de 1591, baseado em uma figura real de quase 2000 anos atrás, Zhang Fei era um general de guerra conhecido pela sua bravura e lealdade, mas também por sua bebedeira e cabeça quente. Sua história chega ao fim quando é morto por seus próprios soldados para que pudessem desertar para o reino Wu, apresentando sua cabeça decapitada como um presente ao imperador. Os tipos aquáticos, entretanto, nunca foram associados a um personagem específico. Em vez disso, Sugimori disse que eles representam o tempo de vida de um samurai, de uma criança que vira um comandante militar. Em seu esforço para fazer os personagens humanos parecem o mais diversificados possível, a Game Freak também considerou diferentes tipos de corpo. O líder Clay representa um homem de negócios japonês que se muda para o ZEUA buscando fortuna. E já que o jogo ainda não tinha ninguém acima do peso, os designers o fizeram baixinho e gordo puramente por inclusão. A Skyla foi criada exclusivamente como uma mulher que era líder de homens, por isso todos os subalternos no seu ginásio são trabalhadores e pilotos.
A Game Freak fez a Lenora a primeira líder de ginásio negra, dando a ela traços maternos e um avental para escavar fósseis, mas foi um tiro pela culatra quando alguns fãs ficaram ofendidos achando que ela ficou parecendo uma caricatura do estereótipo de mãe dona de casa. Para piorar, seu título em japonês era "talentosa para ser mamãe". Como resultado, vários detalhes sobre a Lenora foram alterados quando o jogo e o anime vieram para o Oeste, começando pelo seu título que mudou para "Uma Arqueóloga Forte", sua arte oficial que mudou de usar o avental normalmente para o cielo aberto. 3 episódios do anime tiveram seu avental censurado e foi removido do mangá. A quinta geração também foi a primeira a ter uma professora. Isso foi graças a Sugimuri, que disse ser um homem até a metade do desenvolvimento, mas ele insistiu que o personagem devia ser uma mulher. Ele disse: "Eu fui e reclamei com o Masuda, eu disse, faz o personagem mulher, como eu que propus, eu mesmo fiz o design. Eu pensei que ela seria o tipo nova-iorquina bondosa, em outras palavras, uma mulher de negócios. Como os NPCs, muitos dos Pokémons seriam inspirados em Nova York, como Trubbish e Garbodor, que representavam a poluição e o lixo. Nova York também é a casa de cerca de 4 milhões de pombos, então a Game Freak encheu o jogo com pássaros. A família Crocodile representa o crime e Scrag representam os jovens com calça larga. Os Timbers são baseados em trabalhadores e o Ashog é baseado em um fiscal de trânsito. Basculin foi feito depois pela falta de Pokémons aquáticos, com Sugimura dizendo que se parece com um robalo porque em Nova York é um bom lugar para achar robalos. Fora Nova York especificamente, alguns Pokémons foram inspirados no país todo. De acordo com Takao Uno, ele fez Rufflet e Grevieri baseado na cultura nativo-americana e Tio Sam, para deixá-los o mais americanos possível, tão como Bufalente é baseado no búfalo que viviam nas planícies até serem caçados até a beira da extinção em 1800. Visualmente, LGN e Birrien têm traços da visão científica americana de alienígenas, como visto em War of the Worlds e Close Encounters, e os nomes são inspirados em aliens também. LGM sendo Pequeno Homem Verde e BIM sendo monstro com olho de inseto, eles parecem mais aliens da Área 51. Com a Pokédex dizendo: rumores da sua origem estão ligados à queda de uma nave no deserto 50 anos atrás, referenciando o suposto pouso em Roswell encoberto pelo governo em 1947. Mas sendo Pokémon, muitos designs da quinta geração puxaram inspiração da cultura japonesa. Pensage, Pensier e Penpose fazem referência aos macacos sábios. Algumas variações da história incluem um quarto macaco, o que não faz mal, e curiosamente esse cobre suas partes íntimas. Então, se algum dia incluírem um novo, com certeza vai ser o que não sente cheiro, que já tem arte. Darumaka e Darnatan são baseados nos bonecos budistas Daruma. No final de cada ano há uma cerimônia que os bonecos são devolvidos ao templo que foram comprados, são agradecidos pela sorte trazida no ano anterior e são queimados, e então são comprados novos bonecos para o ano seguinte e o ciclo começa novamente. Esses bonecos vêm em uma variedade de designs, mas quando o artista que fez o design comprou o que veio, tinha um design de macaco. A família Litwick são inspirados em WSPS, Almas dos Mortos que viram bolas de fogo. De acordo com Sugimuri, era primeiro uma chama que evoluiu em uma vela e então uma lâmpada, mas a forma inicial foi descartada e adicionaram o candelabro.